Olá, eu sou a Isabel de Albuquerque e esse é o nosso Behavioral Compliance Talks, BC Talks, um espaço livre e informal que eu e os meus amigos Gabriel Cabral e Renato Capanema idealizamos para conversarmos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. E hoje, essa nossa conversa vai ser sobre uma iniciativa muito interessante chamada Drops de Compliance. Essa iniciativa foi desenvolvida e aplicada pela nossa querida convidada de hoje, Ana Amélia Abreu, que é Regional Compliance Officer da TK Elevator, está quase terminando uma pós-graduação em neurociência e adora fazer exercícios ao ar livre, inclusive é uma super jogadora de beach tennis. Bom, Ana, seja muito bem-vinda ao nosso Vice Talks. É uma alegria para a gente ter você aqui com a gente hoje. A gente está aqui muito curioso, né, para ouvir esse seu case de sucesso. Então, conta um pouquinho para a gente o que são esses drops de compliance, né, e sobre eventuais desafios comportamentais que você eventualmente enfrentou ao longo do caminho, né, seja durante ou antes, ou mesmo depois dessa iniciativa que você implementou aí na TK Elevator. Oi, Isabel, tudo bem? Obrigada pelo convite, Gabriel, Renato, prazer estar aqui com vocês e falar dessa iniciativa que realmente é, eu gosto muito, né? Porque quando eu assumi essa posição de compliance há uns 2 anos e pouco atrás, um dos meus maiores desafios era assim trazer coisas diferentes para o compliance, né? Essa parte de comunicação, como alcançar as pessoas. Nós temos uma realidade na nossa organização, temos pessoas, obviamente, espalhadas por toda a América Latina, que é a região pela qual sou responsável, e em diferentes cargos, em diferentes lugares. Então, eu tenho que me comunicar com o técnico que está lá na rua, com o cara que está aqui na fábrica, com as pessoas que estão no escritório, com a alta direção, com a média gerência. Então, como levar essa comunicação de uma maneira que realmente chegue nas pessoas, que as pessoas se conectem, né? E eu gosto muito de história, de histórias reais, assim, eu gosto dos causos, e eu acho que isso conecta muito. Então acabou surgindo essa ideia, conversando ali com uma pessoa, com outra, de trazer histórias reais que realmente focassem em comportamento. Porque isso é um processo pelo qual nós estamos passando dentro do nosso programa de compliance, de focar mais em comportamento, menos em processos, políticas, controles, porque nós já passamos mais dessa fase, e focar realmente mais em comportamento. Então, eu acho que nada melhor do que as histórias das pessoas, e nesse Drops de Compliance, a gente não fala de políticas, a gente não fala de controles, a gente não fala de processos, a gente fala exclusivamente do que aconteceu e qual foi o raciocínio que a pessoa fez ali naquele momento para tomar aquela decisão e o resultado disso, né? Então, também trazer o resultado, falar do resultado que aquela decisão tomada, qual o resultado que surgiu, isso também eu acho muito importante. E tem sido aí gerado episódios que são sempre muito assistidos, muito comentados pelas pessoas da empresa, e seguimos, inclusive na semana passada gravamos mais um episódio, e eu espero que ainda tenhamos muitos aí pela frente para gravar. Então, mas como é que conta pra gente, assim, na prática, como é que funciona esse Drops de Compliance? Como é que você selecionou as pessoas para participar do Drops de Compliance, para fazer a gravação? Como é que foi o convite? Como é que você descobriu essas histórias? Conta pra gente um pouquinho. Legal. Geralmente é através dos treinamentos. Quando eu estou dando treinamentos, e aí sempre eu trago muito, peço muito a participação das pessoas. Ah, já aconteceu isso com vocês, né? Eu sempre estimulo muito que as pessoas falem as suas histórias. Aí quando eu vejo uma história boa, opa, já chamo depois e já convido para gravar o Drops. Já aconteceu de pessoas não aceitarem, né? E, enfim, a gente entende, é de certa forma uma exposição, mas até hoje a grande maioria das pessoas aceita, gosta, né? É uma maneira também de ser conhecido dentro da empresa, de levar um pouco da sua filial, já que nós temos filiais espalhadas aí pelo Brasil e pela América Latina, de trazer um pouco da sua cultura, dos seus valores. Então, geralmente as pessoas aceitam. E aí a gente chama, faz uma gravação, explica um pouquinho, ó. Eu vou apresentar ali o Drops e já vou perguntar qual é a tua história, e fica à vontade para contar aí a história como ela realmente aconteceu, e depois a gente faz um fechamento, e depois faz uma breve edição e manda para a empresa toda, através dos nossos canais de comunicação. É assim que funciona.
Perfeito, Ana. Eu queria fazer um breve comentário, né? Pelo que a gente entendeu, aí uma coisa que as pessoas vão acessar depois é um vídeo, né? E as pessoas vão acessar. E o que me chamou a atenção é o seguinte, né? A gente comenta muito no livro, é uma questão baseada muito em evidência científica, de que existem, né? Cada um de nós tem dois eus, né? Tem o eu want self, né? E o should self, né? O eu da cognição fria e quente. Eu acho que um ponto interessante desse exercício é que, né? As pessoas vão poder ver de uma forma tanto quanto lúdica às vezes, né? O quanto que um desafio, né? O quanto que uma tentação ética, da forma como ela ocorre na prática, é de uma forma absolutamente, né, impossível de ser prevista ou prevenida em um treinamento, né? Da forma como realmente ocorre, a tentação é sempre cheia de nuances muito específicas, né? Que são muito difíceis de serem antecipadas. Se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, né? E talvez nos trazer algum exemplo genérico, né? Obviamente não um exemplo real, mas do que uma pessoa fez que era muito curioso, muito diferente. Perfeito, Gabriel. Assim, isso com certeza, as pessoas saberem, né, como alguém agiu ali numa situação real, que você não tem muito tempo para pensar, não tem como, não, peraí que eu vou olhar aqui o código de conduta, eu vou olhar aqui as políticas de compliance para saber como é que eu vou agir. É ali, na hora, né? Então, saber como outras pessoas reagiram em situações pelas quais eu também posso passar no futuro, né? Às vezes num futuro muito próximo, então traz realmente esse melhor conhecimento da questão da cognição fria e da cognição quente. A gente tem um exemplo até bem recente, que o episódio ainda nem saiu, mas que uma pessoa contou que estava num local, foi chamado por um cliente, e o cliente ali chamou, né, para uma reunião e falou assim: eu estou aqui com o dinheiro de vocês, a última parte do dinheiro pronto para liberar. E só que eu preciso saber como é que vai ser. Eles, como é que vai ser o quê? Aí eles, como é que vai ser? O que que vocês vão me dar em troca? Eu disse, como assim vão me dar em troca? A gente entregou, né, os equipamentos, está tudo certo. Não, mas eu preciso saber o do partido. Ele falou, aí eles que gelou na hora e pensou assim: não, eu vou sair daqui, eu não posso entrar num conflito agora, mas eu também não posso, obviamente, me comprometer com nada. Então ele falou assim: não, isso não está na minha alçada. Eu não decido nada sobre isso. Então a decisão dele foi justamente sair daquele momento, né, em que ele não tinha todas as ferramentas para colocar ali para a pessoa o que realmente ele queria, que até ele me comentou, a minha vontade era dar um soco na cara dele, mas não podia fazer isso. Então ele saiu e aí ele conversou com a liderança dele, encontraram uma maneira jurídica até de fazer uma notificação, dizendo: olha, já todas as etapas do projeto já foram entregues, estamos aguardando o pagamento final, porque assim se colocaria aquela pessoa que pediu dinheiro numa posição difícil de depois negar, né? Então, foi uma maneira ali que ele conseguiu na hora de, bem, eu não vou criar um atrito aqui, porque eu vou precisar dessa pessoa depois, eu vou sair dessa situação, né? E ajo da maneira correta, da maneira que eu acredito e a empresa acredita que é o correto, que é não compactuar com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um exemplo. Esse episódio ainda não saiu. Quem assistir depois e que por acaso for da empresa já vai ter mais ou menos o spoiler. Mas eu achei uma situação muito interessante a maneira como ele decidiu sair da situação em que ele se encontrava. Ana, interessantíssima a experiência no sentido de aproximar os colaboradores do compliance. Né? Sabe que o compliance ele é muitas vezes visto como um obstáculo, como alguma coisa muito formal, muito procedimental. As pessoas se verem no dia a dia, entenderem como é o processo decisório é algo interessantíssimo, até porque outras pessoas ouvindo vão se sentir mais próximas também, entender que também estão incluídas. Agora, já caminhando, infelizmente, para o final, porque essas conversas deliciosas, elas acabam tendo um fim, né? Infelizmente, a gente poderia ficar aí uns 3 dias com você para degustar por mais detalhes da tua experiência, e já agradecendo demais a sua presença aqui, trazer esse caso, compartilhar conosco esse caso. Eu tenho só uma última dúvida, eu queria que você compartilhasse com a gente.
o que é feito para garantir a segurança psicológica dos participantes? Ou seja, como fazer com que os participantes consigam, de fato, compartilhar experiências que eles vivenciaram sem o receio de serem punidos ou de, eventualmente, entregar alguma informação que vai ser usada contra eles depois no tribunal, né? Tem coisas que são muito claras, tem coisas que são óbvias no sentido de, olha, tomou o posicionamento certo, mas tem outras que ficam naquela zona cinzenta, né? Talvez nem ele soube, ou ela, nem ela soube no momento se era o certo ou errado a se fazer. Então, assim, como trazer, e essas, com certeza, como o último case que você nos trouxe aqui, são os mais interessantes, né? Aquela situação que gera dúvida mesmo. Como trazer esses casos garantindo a segurança psicológica dos participantes e garantindo que eles vão ser, de alguma forma, eles não vão ser retaliados em nenhum momento pela organização. E muito obrigado novamente. Muito bom, Renato. Eu acho que a segurança psicológica ela é uma construção, né? Não adianta eu chegar para a pessoa antes ali, lá do gravar o Drops, ou antes do convite, ou quando eu fico sabendo de uma história, e dizer para ela: ah, não, olha só, fica tranquila, eu garanto que tu não vai sofrer nenhuma retaliação. Porque aquilo são palavras vazias. Eu acho que a pessoa tem que sentir com o tempo, com a construção, e eu acho que isso tem muito a ver com proximidade, né? Com o fato delas sentirem que eu estou do lado delas, né? Que a empresa está do lado delas, e que mesmo ela talvez não tendo tomado a decisão by the book, aquela ali que está escrita que a gente tem que fazer, ainda assim ela tomou uma decisão de acordo com o contexto em que ela estava, de acordo com as ferramentas que ela tinha naquele momento, e que isso vai ser entendido. Então, eu acho que isso é uma construção que a gente vem fazendo, como tu bem falou, Renato, compliance, ele acho que está mudando, né? Graças a iniciativas como a de vocês, graças a iniciativas como de muitos colegas que começaram a ver o compliance como uma coisa mais leve, que tem que estar mais no dia a dia das pessoas, que não pode ser aquela coisa tão afastada. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no jurídico, mas já começava a trabalhar com compliance, eu participei de um treinamento de compliance, que veio uma pessoa de fora, para dar uma pessoa de fora, não era aqui do Brasil, era lá da Alemanha, e assim, tinha umas 20 pessoas na sala, e tinha 3 que dormiram. E aí eu falei, meu Deus, gente, eu não quero isso para mim. Aquilo ali me marcou muito, assim, eu não quero ser a pessoa que está ali na frente e ter 3 pessoas dormindo. Então, isso sempre foi uma coisa que teve muito na minha cabeça. Quando eu fui convidada para aceitar essa posição e aceitei, mesmo antes de assumir essa posição, quando eu dava treinamento de compliance, eu sempre fiz tudo para ser o mais interativo possível, falar a linguagem das pessoas, trazer casos que não fossem aqueles casos de antigamente que falava John convidou George para ir ao jogo de golfe não sei onde, né? Que é coisa que não conecta ninguém. E então sempre foi um desafio para mim, essa coisa de estar próxima, que também veio a pandemia, logo depois que eu assumi essa posição, veio a pandemia, né? E aí botou todo mundo, jogou todo mundo no mundo virtual, e ainda assim o Drops de Compliance é uma maneira de estar próximo dessas pessoas, é uma maneira de estar por dentro das histórias que elas têm para contar. E geralmente as pessoas gostam de contar as suas histórias, né? Se elas se sentem seguras, se elas se sentem acolhidas, elas geralmente gostam de contar as suas histórias. Ô, Ana, em complemento com o que o Renato perguntou, fica uma dúvida. Na parte, especialmente final desse drop, tem alguma recomendação, né? Você dá alguma direcionamento para as pessoas? Nesse caso, por exemplo, posso estar com dúvida, mas o certo não seria eu ir lá e falar, você é um corrupto, vou embora. Como é que a pessoa ela sabe, né, a forma de agir, né? Geralmente a referência assim, final é que se as pessoas primeiro final é o convite para que outras pessoas venham contar suas histórias, né? Esse é o primeiro convite. E o segundo é conhecer mais sobre as políticas de compliance, sobre as comunicações de compliance através do nosso portal, né? E também me coloco à disposição em caso de dúvidas, coloco meu contato, né? Então fica lá meu contato no final do vídeo. Então é a maneira também de convidar as pessoas, porque ninguém vai
espontaneamente, opa, tô aqui sem fazer nada, deixa eu dar uma olhada aqui nas políticas de compliance, porque eu gosto, né? Não, ninguém vai fazer isso. Agora, se a pessoa viu, se identificou com aquela história, e disse, isso aí é uma coisa que já aconteceu comigo, ou que eu tive perto de acontecer comigo, então deixa eu dar uma olhadinha ali, né? Deixa eu dar uma buscada no material para ver como é que eu deveria ter feito, ou o que eu devo fazer caso a situação aconteça. Nossa, Ana, muito legal. Adorei essa história, adorei o Drops de Compliance. Acho que vai servir de inspiração para muitos compliance officers, né? Eu acho que a gente aprende muito com a experiência, né, dos colegas. Então, foi uma delícia conversar com você hoje. Obrigada por dividir com a gente um pouco dessa sua experiência. Foi muito bom. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitos colegas por aí. Obrigada, Bom, Isabel, Renato, Gabriel. Adorei participar. Sou super fã de vocês, da iniciativa, do livro, do curso. Recomendo e tô doida para assistir os outros episódios de vocês também. Obrigada. obrigada, Ana. Bom, esse foi o nosso Behavioral Compliance Talks, nosso BC Talks, uma iniciativa da CLU, onde conversamos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima conversa.